Boa noite a todos. Vamos começar discutindo hoje sobre Hashimoto, novamente, abordando um aspecto um pouquinho diferente que vocês não estão acostumados a ver, que é a questão do uso de vitaminas. E, para começar, sejam muito bem-vindos e eu vou falar um pouquinho sobre como é que vai ser essa dinâmica. Para começar, meu nome é Rogério Leite, eu sou médico, formado há 29, quase 30 anos. Sou professor universitário desde os 25 anos de idade, com especialização em cirurgia geral, em cirurgia oncológica, especialização em cirurgia de cabeça e pescoço, especialização também em endocrinologia funcional e prevenção das doenças relacionadas à idade. O ano que vem eu faço 30 anos de formado. E atualmente eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E trabalhar com cirurgia de cabeça e pescoço me trouxe uma grande vivência em pacientes com problemas de tireoide. Nesses quase 30 anos, são participação em mais ou menos 20 mil procedimentos cirúrgicos, sendo que quase 5 mil casos operados só de tireoide. Para que serviu toda essa experiência? Na verdade, eu sei que você não está interessado nisso, mas você está interessado no resultado disso. E um desses caminhos, um desses resultados, eu vou te contar hoje. E o que vai acontecer hoje nessa nossa reunião? A gente vai continuar falando de forma muito profunda sobre tireoidite Hashimoto. Lembrando que ninguém, eu tenho certeza absoluta, ninguém fala desse assunto da forma como eu abordo aqui, com o nível de profundidade que a gente coloca aqui. Alguém assistiu a aula secreta sobre tireoidite Hashimoto que a gente fez? Ela ficou no ar uns 24 horas, a gente teve 2 horas de conteúdo, conteúdo puro, conteúdo muito bruto, e mais de 1 hora só respondendo perguntas. Eu até achei que seria mais rápido, mas acabou se estendendo muito. E muita gente perdeu até, aconselhando a gente a recolocar novamente. Então, como é que vai ser hoje? Hoje eu espero que a aula seja um pouco mais rápida e a gente vai ter um foco de perguntas no final. E é importante vocês entenderem como é que funciona o Zoom, que é essa plataforma que a gente está aqui. Existe um chat para vocês fazerem perguntas, o microfone de todo mundo deve ficar fechado, que às vezes a pessoa se distrai e entra um som que atrapalha o que a gente está falando. A câmera aberta por 2 motivos. Primeiro, que eu quero ver vocês, e segundo, que a hora que você coloca a câmera aberta e as pessoas podem te observar, você não vai ficar tão desleixado assim, você vai prestar um pouco mais atenção. Desligue todas as janelas que tem aberta no seu computador para que isso não te distraia, e quando você for fazer pergunta, vai levantar a mão, tá? E as perguntas a gente vai responder no final. E para que você não perca nada, para você não perder nada, eu sempre recomendo papel e caneta para que você faça as anotações. Mais importante do que fazer anotação no computador, é você fazer a anotação na mão. O movimento te ajuda a relembrar. Então, relembrando, durante a aula, você fica com o microfone fechado, pode fazer alguma pergunta pelo chat, que o pessoal da equipe pode responder, ou então junta isso para eu responder no final. E no final, a gente abre o microfone para as perguntas diretas. Você pode explicar o que você quer saber, eu vou te responder. Para todo mundo saber onde é que está o chat, eu vou fazer aqui 2 perguntas. Quem é que estava na aula anterior sobre tireoidite? Responda aí para a gente poder ver se você está realmente sabendo onde é que está o chat, onde é que você participa disso aí. Quem estava na aula anterior? Fala eu. Outra pergunta. Quem aqui mora mais longe do Centro-Oeste, que é o lugar que eu estou? Só para mim ter uma noção de como é que tá. A semana passada foi alguém de Miami. Quem aqui mora mais longe do Centro-Oeste? Então, São saiu. Paulo, Divinópolis é Minas. Que mais? França, tá ganhando, França. Goiânia, cidade linda, já morei aí. Santa Catarina, São Paulo, Jundiaí. Londrina. Muito bem. Parece que França é o local mais longe mesmo que a gente está, né? Muito bem. Vamos passar para o próximo passo. O que a gente vai discutir hoje é basicamente vitaminas e Hashimoto. Existe algum benefício, existe algum uso das vitaminas no caso de tireoidite Hashimoto? A gente vai discutir isso com um pouco mais de profundidade daqui a pouco.
Antes de definir isso, aliás, antes de definir a profundidade com que a gente vai conversar hoje, qual que é o nível de conhecimento que a gente vai conversar hoje, eu quero saber quem aqui que vai me ouvir. Qual que é o nível de conhecimento que vocês têm sobre tireoidite Hashimoto? A pergunta é exatamente essa. Que nível de conhecimento que vocês têm sobre tireoidite Hashimoto? Você já fez pesquisa sobre o assunto? Você já tem o diagnóstico? Será que você já fez algum tratamento? Já foi proposto algum tratamento para isso? Às vezes alguém da família tem, mas você não sabe se tem também o problema. Você sabe que tem alguma coisa a ver com a genética, mas não sabe se tem um problema. Será que você tem hipotireoidismo, já toma medicação, mas não sabe se tem Hashimoto? Aqui tem pessoas de todos os níveis de conhecimento sobre esse assunto. Na verdade, eu quero saber quem é você. Afinal de contas, você é aquela pessoa que está mais do lado do curioso interessado? Quem que é o curioso interessado? O curioso interessado, na verdade, é uma pessoa que já sabe alguma coisa sobre tireoidite Hashimoto. Mas por que que ele sabe sobre tireoidite Hashimoto? Eles gostam de saber tudo, porque ele é o curioso interessado no assunto. Ele vai se interessar por qualquer coisa que possa, de alguma forma, melhorar a sua saúde. Eles têm preocupação com o autocuidado, eles procuram ter uma alimentação saudável, procuram se exercitar, ou, no mínimo, procura não fazer nada que, de alguma forma, atrapalhe a sua saúde. Esse é o curioso interessado. Geralmente, essas pessoas não gostam de tomar remédio, mas eles adoram a receitinha saudável. Falou que é natural, então ele já quer tomar de qualquer jeito. A indústria alimentícia, ela conhece bem essas pessoas. E por isso eles colocam lá nos rótulos natural, orgânico, sem conservantes, sem aditivos. Mas também existem os curiosos interessados que são um pouco mais refinados, que eles não se contentam com essa propaganda. Eles querem realmente uma coisa natural, eles querem realmente uma coisa orgânica. Geralmente, essas pessoas é o grupo de pessoas mais saudável, porque são as pessoas mais preocupadas, são as pessoas que, de alguma forma, acabam pesquisando mais. Então, este é o primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas é o curioso pesquisador. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão nesse grupo. São aquelas pessoas que querem saber mais sobre o assunto. E essa pessoa, esse grupo, ele tem dois tipos, dois subgrupos que ele se divide. Tem um curioso pesquisador da forma certa e tem um curioso pesquisador da forma errada. O da forma certa, ele faz uma pesquisa sistemática, ele usa informações que são informações confiáveis, de locais, de fontes seguras, e usa isso para poder montar o seu nível de conhecimento sobre o assunto. Mas tem o curioso pesquisador da forma errada. Ele não tem nenhum tipo de padronização, não tem nada para poder avaliar a pesquisa dele. Isso me lembra um colega na época de faculdade, e a gente, quando a gente estava quase formando, a gente recebia já a visita de representantes da indústria farmacêutica. E a gente recebia aquelas amostras grátis, que às vezes você vê muito em consultório médico. E ele experimentava tudo sobre a amostra grátis. Você dava um remédio para dor, ele não estava com dor, mas ele tomava, para saber se era bom. Você dava um remédio para qualquer outra coisa, ele tomava. Então, realmente, esse tipo de pessoas, ele tem um lado bom e um lado ruim. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Me responda aqui. Responda no chat. Comer formiga com sorvete faz bem para a saúde? Aquelas formigas pequenininha que você vê bastante aí. Sim ou não? Responda no chat aqui para mim. O que que vocês acham sobre isso? Existe alguém que já fez uma pesquisa sobre isso? Comer formiga com sorvete para ver se isso faz bem ou não? Para a saúde? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você perguntar isso para um curioso pesquisador, pode ser que ele já tenha feito alguma pergunta, alguma pesquisa desse tipo, porque se alguém falou que isso faz bem para a saúde, ele já deve ter pesquisado. Então, esse grupo ele tem uma subdivisão, que são aqueles que acreditam em quase tudo que eles pesquisam e aqueles que desconfiam de tudo. Como é que é o curioso pesquisador em relação à tireoidite, que é o assunto que a gente vai discutir hoje? Ele sabe que tem um problema, ele já pesquisou pelo tratamento. O curioso pesquisador, ele sabe tudo sobre o assunto, até mais do que alguns médicos, já que alguns médicos dizem que não tem tratamento e se esquecem de estudar e pesquisar sobre tireoidite Hashimoto. Mas, apesar de todas as pesquisas, ele ainda não achou a resposta. É por isso que o curioso está aqui, o pesquisador está aqui.
E ele se sente mal, ele procura alguma forma de resolver o problema. Então, este é a pessoa que também está aqui. Mas existe um outro grupo, o terceiro grupo que tá aqui nessa sala, que é o perdido sofredor. Este grupo de pessoas é um grupo até numeroso, é um grupo que tem até bastante gente. E o que tem nesse grupo, nesse terceiro grupo, que é o perdido sofredor? Essa pessoa se sente mal, mas não sabe exatamente o que é. Acha que tem problemas de tireoide, mas não tem certeza. Ou até sabe que tem problema, mas não sabe se o problema é tireoidite Hashimoto. Às vezes é nódulo, às vezes é hipotireoidismo, às vezes é outra doença, doença de Graves. Ele não sabe se o problema é Hashimoto ou se o problema é outra coisa. A verdade é que esse sofredor, ele não encontrou a resposta adequada, apesar dos médicos que ele procurou. Ele tem muitas informações, mas as informações são desencontradas, as informações são desconexas, e muitas vezes essas informações eles trazem muito mais incerteza para essas pessoas. Esse terceiro grupo, o perdido sofredor, é quem mais precisa de ajuda, porque essa pessoa é quem mais sofre, principalmente porque não sabe direito o que tem, e as dúvidas acabam piorando esse sofrimento, porque a imaginação ela acaba não tendo limite. E eu tenho uma pergunta para você. Em que grupo que você está? Você que está aqui me acompanhando. Em que grupo você está? No grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3? Para a gente saber disso, a gente vai fazer uma... Ixi, não está aqui. Tinha programado uma enquete para você, mas a gente não está aqui. Vamos deixar para depois, tá? Mas eu quero que fique claro para vocês que tem 3 tipos de pessoas que participam da cirurgia de Hashimoto. E essas pessoas, de uma forma geral, elas querem se livrar de algumas coisas. A pergunta que eu tenho para você, é uma pergunta muito importante, é exatamente de que você quer se livrar? Você quer se livrar da fadiga, do cansaço excessivo, mesmo que você tenha um período de descanso que foi considerado adequado, mesmo que você tenha dormido bem, aquela sensação de que na segunda você está pior do que na sexta-feira, aquela sensação que você sente que não descansou o suficiente? Ou será que você quer se livrar daquele aumento de peso inexplicado, mesmo sem uma mudança significativa da sua dieta? Mesmo que você não tenha mudado de hábitos, os hábitos alimentares. De que você quer se livrar? Será que é da sensação de frio? Aquela sensação que quando você está num ambiente de temperatura normal, mas está sentindo frio, mesmo que todos estão se sentindo bem? Ou será que você quer se livrar da constipação intestinal, mesmo que você esteja usando medicação, mesmo que você esteja usando dieta? Tem gente que quer se livrar da pele seca, que é decorrente da redução da função hormonal, queda de cabelo com afinamento capilar. O que te incomoda? Será que é a depressão? Será que é a alteração de humor? Aquela sensação de irritabilidade que não tem explicação? Tá tudo bem na sua vida, mas você não acha graça em nada? Será que é isso que está te incomodando? Ou são as dores musculares, dores articulares, aquela rigidez na articulação, principalmente no período da manhã? Será que você tem alteração dos níveis de colesterol? Ou será que você tem distúrbios menstruais? A sua menstruação acaba sendo um sangramento mais intenso, ou o período acaba sendo mais curto, ou até mesmo mais longo. Se você quer se livrar de tudo isso, você quer se livrar dos sintomas da tireoidite Hashimoto. Será que você está sozinho? Será que só você sente isso? Será que ninguém mais sente isso? É exclusividade sua? Uma pergunta que às vezes até dói. Você sabia que tem gente próxima de você que acha que você está inventando sintomas? Essas reclamações que você faz, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas aí você faz exame, às vezes não mostra direito. As pessoas podem até não falar, mas pensa, está inventando coisa. Para que você não se sente sozinho, saiba que aqui tem muito mais gente com esse tipo de pessoa. E a verdade é que você não é a única pessoa preocupada com o diagnóstico e com o tratamento da tireoidite Hashimoto. Muitas pessoas têm sintomas, mas quais são os sintomas mais comuns? A gente vai testar isso depois, tá? Bora, Tati, Bom, em relação a que a gente vai falar para hoje, os sintomas mais importantes são esses que eu falei para você.
Mas a doença, ela é diferente de pessoa para pessoa. Sem contar que a mesma doença, a tireoidite Hashimoto, ela tem fases diferentes, ela evolui de forma diferente. Primeiramente, antes de a gente entrar no assunto que a gente se propôs a discutir hoje, a gente tem que saber o que é tireoidite Hashimoto. Então, em termos gerais, é uma doença autoimune. Na verdade, foi a primeira doença autoimune reconhecida pela medicina, mais ou menos em 1952. E nessa doença, o sistema imune ataca o próprio corpo e passa a agredir vários órgãos. E aí, com o tempo, ele passa a influenciar na função desses órgãos. Eles passam a ter uma influência de como é que funciona cada um desses órgãos que ele ataca. Quando esse sistema autoimune ataca a tireoide, a gente tem a tireoidite Hashimoto, que foi, como eu disse, a primeira doença autoimune aceita e descrita pela medicina. E o que é a tireoidite Hashimoto em termos gerais? Quero te apresentar Hakaru Hashimoto, um médico japonês, um jovem médico japonês, nascido em 1888, sendo que em 1912, ele tinha aí em torno de 30 a 32 anos de idade, ele escreveu a tireoidite linfocítica crônica. O que era essa doença? Ele escreveu 4 casos e publicou um artigo muito completo, um artigo de 30 páginas, 5 gravuras aproximadamente. Esse artigo foi publicado em alemão, que era a nação que dominava a ciência na época. Todos os artigos científicos tinham que passar pela Alemanha para poder ser publicados e reconhecidos pelo mundo. Mais ou menos o que acontece hoje com os Estados Unidos. Então, ele fez muitas pesquisas, trabalhou na Alemanha, trabalhou na Inglaterra, e quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, ele acabou retornando para o Japão. E morreu muito jovem, morreu aos 52 anos de idade, com febre tifoide, em 1934, sem saber que mais tarde a tireoidite linfocítica crônica receberia o nome de tireoidite Hashimoto. Qual que é a verdade sobre este assunto? Todo mundo me acompanhando? Tivemos um travamento aqui, só um momentinho. Problemas na conexão no computador aqui, gente. Vamos lá, vamos continuar com o nosso assunto. Então, o que é a verdade sobre a tireoidite Hashimoto? A verdade é que quem tem tireoidite Hashimoto é quem pode, não exatamente quem quer. Quais as condições fundamentais, as condições imprescindíveis, as condições necessárias para que alguém possa desenvolver tireoidite Hashimoto? A gente precisa de 3 condições básicas. 3 coisas que, se não acontecer, não tem tireoidite Hashimoto. E quais são essas condições? Isso a gente vai discutir com detalhes agora no protocolo 3R que eu vou propor para vocês a partir de agora. Quais são as condições necessárias? A primeira condição necessária é simplesmente você ter uma predisposição genética. A predisposição genética, ela está na base. Então, se você tem alguém da sua família que tem tireoidite Hashimoto, se você é mulher, existe uma chance grande que você tenha também. E se você tem, existe uma chance grande que a sua mãe, alguém da sua família, principalmente do sexo feminino, tem ou teve essa doença. Então, a genética é o ponto fundamental. Você precisa ter uma predisposição genética. A pergunta é: a genética só é suficiente? Basta ter uma predisposição genética? Eu vou explicar para vocês como é que é o câncer, para que a gente possa fazer um paralelo entre o que eu estou falando e a tireoidite Hashimoto. Não sei se alguém aqui conhece ou já ouviu falar do Projeto Genoma Humano. Esse Projeto Genoma foi um esforço mundial da comunidade científica internacional. Ele aconteceu entre 1990 e 2003.
Ele finalizou em 2003. Em 2003 ele foi publicado em duas revistas, a Nature e a Cancer, se não me engano, e ele contou com a participação de diversos países, através de investimento financeiro e através de tecnologia, de cientistas. O Brasil também participou, e o objetivo do Projeto Genoma era o sequenciamento genético humano. E aí o Projeto Genoma chegou a algumas conclusões interessantes que, mesmo tendo sido publicado em 2013, até hoje tem médico falando coisa diferente disso. Principais conclusões. A gente tem entre 20 e 25 mil genes ativos. Achava-se que era muito mais, 25 mil genes ativos. Foi identificado também no Projeto Genoma a associação entre os genes e várias doenças consideradas hereditárias. Mas teve uma coisa que surpreendeu. Somente 5 a 10% no máximo dos casos de câncer foram considerados hereditários. Ou seja, 90% dos casos de câncer são decorrentes de fatores ambientais. Só para você ter uma ideia, eu falei agora há pouco que nós temos 25 mil genes ativos. Você sabe quantos genes tem um grão de arroz? 30 a 40 mil. Dependendo do tipo, chega a 52 mil genes. Ou seja, os nossos genes são muito menos, mas, obviamente, ganha em complexidade. E qual que é a conclusão básica que chegou o Projeto Genoma, publicado em 2003? Embora a genética desempenhe um papel importante, uma pequena proporção de casos de câncer, a maioria dos casos está relacionada à combinação complexa de fatores genéticos e fatores ambientais. Então, não é só a genética que manda. Não é só a genética que define tudo. Então, para o câncer, só a genética não é suficiente. E para a tireoidite Hashimoto, também não. Você pode ter a predisposição genética e não desenvolver doença. Todos que têm a tireoidite Hashimoto têm predisposição genética, mas você precisa ter outros fatores para o desenvolvimento da doença. A pergunta é, além da genética, que fatores são esses? Além da genética, quais são os fatores que influenciam na desenvolvimento da tireoidite Hashimoto? O segundo fator é a permeabilidade intestinal. Para quem não sabe o que é permeabilidade intestinal, eu vou explicar isso. A permeabilidade intestinal é o seguinte, nós temos o tubo digestivo, tem a boca, o esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado e depois o intestino grosso. A alteração relacionada à permeabilidade intestinal acontece no intestino delgado. E qual que é o problema? A gente não tem exames adequados que avaliem o intestino delgado. Se você fizer uma endoscopia digestiva alta, você vai avaliar esôfago, estômago, até o duodeno no máximo. Se você fizer uma colonoscopia, você vai avaliar o intestino grosso. Então, se você não tem um exame que avalia a permeabilidade intestinal, como é que você sabe o que está acontecendo? Você sabe que está acontecendo pelo resultado que você tem. E o que acontece na permeabilidade intestinal? Isso aqui é a mucosa do intestino delgado, onde ocorre a absorção. Do lado esquerdo, nós temos as células, uma do lado do outro, alinhadas. Aí, quando chega o alimento no tubo digestivo, ele passa através dessas células para ser absorvido. Então, ele tem que ser quebrado em pedaços menores para ser absorvido. Se você tem um processo inflamatório do intestino, essas células se afastam. E aí cria o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Na permeabilidade intestinal, moléculas muito maiores acabam sendo absorvidas, caem na circulação sanguínea. E aí, à medida que essas moléculas caem na circulação sanguínea, elas vão funcionar como gatilhos autoimunes, que são o terceiro fator responsável para que você tenha tireoidite. Então, eu falei genética, predisposição. Segundo, permeabilidade intestinal. Terceiro, gatilhos autoimunes. A pergunta é, quais são esses gatilhos? Aqui tem alguns. Antiácido, quando você tem baixo nível de selênio, quando você tem estresse psicológico ou estresse físico. Há alguns alimentos, que aí é um livro inteiro só de alimentos relacionados a isso. Quando você tem vitamina D baixa, que a vitamina D funciona como um fator protetor. Uso de anticoncepcionais, uso de antibióticos. Quem come glúten
excesso de iodo, processo inflamatório, toxinas. Então, existe uma infinidade de fatores que funcionam como gatilhos, que vão disparar o processo autoimune. Então, você está lá com a sua permeabilidade intestinal, você está lá com a sua genética predisposta, e aí chega um desses gatilhos e dispara o processo autoimune. Qual que é a sequência? A sequência é muito simples. Chega o alimento lá, vamos supor, outra coisa, os gatilhos não são os mesmos para todas as pessoas, e não são os mesmos em diferentes momentos da vida. Você pode ter um momento em que o estresse é o seu principal gatilho. Pode ter outro momento que você conseguiu lidar bem com o estresse, mas você está com excesso de glúten. Pode ter um momento que você melhorou isso, mas você está tomando um antibiótico com infecção intestinal ou qualquer outra coisa. Então, os gatilhos podem mudar de pessoa para pessoa. A sequência é, você tem um processo inflamatório, muitas vezes associado ao uso de alguma substância, você não quebra adequadamente as proteínas. Vamos dar o exemplo do glúten, que é mais comum. O glúten é uma proteína, e quando ela vai ser absorvida, tem que ser quebrada em aminoácidos, que são unidades menores. Mas aí, se você tem, por exemplo, uma alteração a nível de produção de ácido gástrico, por exemplo, ácido clorídrico, você baixa a acidez, não quebra adequadamente essa proteína. Ou você ingere uma grande quantidade e o seu organismo não dá conta de quebrar em aminoácidos. Mas você tem uma alteração da permeabilidade, que é isso aqui do lado direito aqui da tela que você está vendo, o que que acontece? Pedaços maiores de proteína são absorvidos, vão para a sua circulação. Lá na sua circulação, esses pedaços de proteína são interpretados como estranhos. Seu corpo não conhece aquilo, seu sistema imunológico não conhece aquilo. E aí, a partir daí, o que que acontece? O seu organismo passa a criar anticorpos contra essa proteína. O problema é que tudo no seu corpo é feito de proteína, inclusive a tireoide. E se essa proteína é parecida com a proteína que está na tireoide, o que acontece? Sua tireoide vai ser atacada pelo seu sistema imunológico como se fosse um tecido estranho ao seu corpo. Esse ataque vai levar a um processo inflamatório da tireoide, que é a tireoidite Hashimoto. Como é que você mede isso? Você mede isso dosando anti-TPO e anti-tireoglobulina. Vocês que têm aqui, que já têm o diagnóstico de tireoidite Hashimoto, olha os seus exames. Você tem anti-TPO ou anti-tiroperoxidase ou antimicrosomal elevado e tem anti-tireoglobulina também elevado. Então, muita calma nessa hora, vamos fazer um resumo, tá? É muita informação, vamos resumir, tá? Já deu para entender um pouco como é que é a situação, como é que surge desde o começo? Recapitulando, o que é que a gente tem na tireoidite Hashimoto? A gente tem uma predisposição genética, essa predisposição genética associado à permeabilidade intestinal alterada e associada a um gatilho, faz com que você absorva alguma coisa que o seu corpo interpreta como estranha. Interpretando como estranho, ele produz anticorpos contra aquela coisa. Aquela coisa é parecida com alguma outra parte de proteína que tem no seu corpo. Essa proteína está lá na tireoide. E aí, seu organismo, através de anti-TPO e através da antiperoxidase, que são anticorpos que atacam a tireoide, eles acabam destruindo a tireoide ao longo de, às vezes, muitos anos. Inicialmente leva a um processo inflamatório, acaba liberando muito hormônio, pode fazer uma fase inicial de hipertireoidismo. Com o ataque contínuo, vai destruindo a tireoide, e aí o que acontece? A tireoide não dá conta mais de produzir o tanto de hormônio que o seu corpo precisa. E aí o que que vem? Cansaço crônico, frio excessivo, queda de cabelo, tudo aquilo que eu falei no começo. Desconforto cervical, porque ela pode estar inflamada, ganho de peso, você pode ter intestino preso, você pode ter irritabilidade, depressão. E por que que é tão extenso a possibilidade dos sintomas quando você tem alterações da tireoide? Porque a tireoide é o único órgão que produz um hormônio que tem receptor em todas as partes do corpo. Então, você pode ter sintomas os mais variados possível. Aliás, a vitamina D também tem receptor em todas as células do corpo. Então, é o hormônio tireoidiano e vitamina D que tem receptores em todas as células do corpo. E por conta disso, qualquer alteração na tireoide vai produzir um grande leque de sintomas. Nós podemos ter, na evolução do processo, 5 fases diferentes. Mais uma razão que as pessoas têm sintomas muito diferentes. Às vezes as pessoas estão na predisposição genética. Você dosa tudo, não tem nada. Mas como é que você sabe que ela tem predisposição? Você sabe porque o pai, a mãe tem, várias pessoas da família têm, já manifestou a doença. Então, certamente ela tem predisposição genética.
Aí ela vive uma vida que não é adequada com o estilo que precisa, os anticorpos se elevam, está na segunda fase. Mas ela não sente nada, ela não tem nenhuma alteração dos hormônios da tireoide. Aí, com o passar do tempo, esses anticorpos atacando a tireoide, ocorre o hipotireoidismo subclínico. A tireoide está produzindo hormônio ainda, de forma até quase adequada, mas já tem uma elevação dos níveis do TSH, ou seja, já começa a ter um estímulo na produção do hormônio tireoidiano que começa a ficar não adequadamente produzido para aquilo que o corpo precisa. Não resolveu isso, você vai para o hipotireoidismo evidente, onde você tem todos esses sintomas. Cansaço crônico, fadiga, ganho de peso, intestino preso. Essa parte aqui é onde os médicos intervêm. Sabe como é que eles intervêm? Eles te dão um hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina. Sintroide, levoide, eutirox, tetroide, sintroide, Armor, vários. Todos eles têm a mesma composição, levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. E aí fica todo mundo feliz. Afinal de contas, você está tratando o problema. Você está mesmo tratando o problema? Tá. Só que você só está tratando o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio. A tireoidite Hashimoto, que é o que causou essa problemática toda, que é o que levou a sua tireoide a ser destruída, e por conta disso você está precisando de tomar hormônio, não foi tratada. E aí você não resolveu isso, você começa a evoluir para outras doenças autoimunes, onde o seu sistema imune começa a atacar a pele, por exemplo, leva vitiligo, começa a atacar as articulações, leva artrite reumatoide, começa a atacar o tecido conjuntivo, leva ao lúpus. Então, a infinidade de doenças que pode acontecer a partir disso é muito grande. E a pergunta pela qual vocês vieram aqui hoje é: como é que as vitaminas podem ajudar neste processo? Já entendemos um pouco sobre a tireoidite, já entendemos o que causa, mas a pergunta é: como que as vitaminas podem ajudar nisso? Alguns fatos importantes que devem ficar claros. O tratamento da tireoidite Hashimoto funciona, mas funciona somente em condições específicas. O tratamento da tireoidite Hashimoto é fácil, mas só se fizer isso de forma inteligente. E o tratamento da tireoidite Hashimoto ele pode ser feito rapidamente em 3 passos simples, desde que você saiba quais são os 3 passos. E a pergunta é muito simples. E a pergunta que a maioria das pessoas já fez aqui na cabeça. Quais são esses 3 passos que você precisa dar para o tratamento da tireoidite Hashimoto? Quais são? Este homem é um autor canadense, na verdade ele é americano, americano-canadense, William Gibson, e ele disse o seguinte: o futuro já chegou, mas ele não está uniformemente distribuído. Que importância tem isso para o nosso caso? Que importância tem isso para a tireoidite Hashimoto? A pergunta é: por que seu médico não te disse que existia esse caminho? Justamente por isso. O futuro já chegou, mas não chegou para ele. Não está uniformemente distribuído. Ele não disse para você porque ele não sabia que existiam esses 3 passos. E aí? Quais são os 3 passos? Dentro do protocolo 3R, que é a forma como eu lido com a tireoidite Hashimoto, os 3 passos são retirar, reparar e repor. Retirar significa retirar tudo que pode agredir a tireoide. Tudo. O que pode agredir a tireoide? Um monte de coisa. Dependendo da linha que você segue, até os pensamentos podem agredir sua tireoide. Então, a gente tem que identificar e retirar as possibilidades. Toxinas, alimentos reativos, antibióticos, uma série de coisas. Reparar. O que é o segundo passo de reparar? Reparo, consertar, ajustar. A gente vai dizer exatamente o que é isso. E o terceiro passo, repor. Aí entra o assunto da nossa aula hoje. Eu não falei que a aula hoje é sobre vitaminas? Aqui entra a reposição de vitaminas. Então, retirar significa retirar toxinas, retirar infecções, retirar alimentos reativos, retirar estresse, retirar qualquer possível gatilho.
Excesso de iodo. Tem gente que toma iodo em altíssima dose achando que está ajudando a tireoide. Gente, em 1920, o mundo passou a usar iodo no sal. Então, aquelas deficiências brutais meio que desapareceram. O mundo. O Brasil começou a usar em 1952, numa lei de agosto de 52. Passou a ditar, a colocar iodo no sal. Então, aqueles papos do bócio endêmico, que era por deficiência de iodo, praticamente desapareceu. Qual que é o problema? A incidência de tireoidite Hashimoto explodiu, porque as pessoas começaram a achar que o iodo podia ser usado de qualquer forma, em doses qualquer, e aí explodiu porque excesso de iodo atrapalha a tireoide. Muito bem. O que é reparar? Reparar a função do fígado. Nós temos que consertar, que se o fígado não estiver funcionando bem, não adianta. Até os hormônios que você toma vão ser metabolizados de forma inadequada. Reparar a adrenal, que é aquela glândula que produz os hormônios que você vai te ajudar a situação de luta de fuga, na situação de estresse. Você vai ter que consertar aquela permeabilidade intestinal, aquela mucosa inflamada que entra qualquer coisa que não filtra nada. Você tem que reparar isso. Você tem que ajustar a produção hormonal. O que adianta você estar com tudo bem se o hormônio não chega de forma adequada, se ele não é transportado de forma adequada? Você vai ter que ajustar a flora intestinal. Se você mudar a dieta, em 2 semanas, muda as bactérias do seu intestino. E o equilíbrio entre bactérias benéficas e bactérias ruins muda totalmente. Você vai ter que reparar, vai ter que ajustar a acidez gástrica. Se você tem baixa acidez gástrica, e vou te dizer, a maioria das pessoas acima de 40 anos tem baixa produção de ácido clorídrico, ou seja, falta ácido. Se você tiver baixa acidez gástrica, você tem que ajustar isso. Você não consegue fazer uma digestão adequada se você não tiver a necessária acidez para poder quebrar as proteínas. E o que você vai repor? Pode ser que você precise de probiótico, pode ser que você precise de adaptógenos, que são substâncias que a gente usa para poder melhorar a função do cortisol produzido na suprarrenal em situação de estresse. Pode ser que você precise repor zinco. Pode ser que você precisa repor selênio. É quase certeza que você precisa repor vitamina D, porque os níveis de vitamina D adequados para o Hashimoto é acima de 55, 60. Tem gente com vitamina D de 20 achando que está normal, está adequado. Por quê? Porque lá no laboratório fala que o normal é de 20 a 30, ele tem 25, fala, tá, beleza. Não tá para tireoidite. Você precisa dobrar isso aí para que você tenha uma proteção adequada. Você precisa ver se você precisa repor vitamina B12. Muitas pessoas com tireoidite já precisa. E a vitamina B12, eu falei isso na aula passada, ela tem uma faixa de normalidade muito grande, muito ampla. Então, se você está na metade, não serve, você tem que estar com a vitamina B12 lá em cima. Várias vitaminas que você precisa repor, inclusive o que a gente vai falar hoje, que é a vitamina B1. Não dá para falar tudo isso, então eu escolhi a vitamina D B1 para a gente poder falar hoje. O que é a vitamina B1, também chamada de tiamina? A vitamina B, ela tem diversos, o complexo B são 23 vitâminos, ou seja, são 23 vitaminas diferentes. E a vitamina B1, ela tem algumas características importantes. Que características são essas? Basicamente, como é que ela é armazenada no corpo? Para começar, ela é hidrossolúvel. Uma vitamina hidrossolúvel é uma vitamina que é diluída em água. Significa que ela não consegue ser armazenada, a vitamina B1. Tudo que eu estou falando agora é vitamina B1 ou tiamina. Ela é hidrossolúvel, então ela não consegue ser armazenada em grande quantidade no corpo. Não adianta você ingerir um monte hoje e amanhã você não ter, porque ela vai ser eliminada porque ela é hidrossolúvel. A função principal dela é converter carboidratos que você ingere em energia que é utilizável pelo corpo. E essa energia vai ser utilizada pelo sistema nervoso, vai ser utilizada pelos músculos, vai ser utilizada pelo coração, que são os principais órgãos que sofrem a influência da vitamina B1. Outra coisa importante da B1 é que ela ajuda e faz parte da produção dos neurotransmissores. Então, ela melhora a função cerebral quando você faz a suplementação de forma adequada. Tem uma coisa importante. Quando você faz o cozimento dos alimentos, você reduz o teor de tiamina. Então, para você ter uma absorção melhor de tiamina, você tem que ingerir alimentos frescos. E a principal função, como eu já disse, é transformar carboidratos em energia.
Porque carboidrato é energia, nós sabemos disso. Os macronutrientes são proteínas, gorduras e carboidratos. Proteínas é estrutural, ela constrói tudo que está dentro do seu corpo. Gordura é energia armazenada. Você queima gordura quando você não tem carboidrato pronto. E carboidrato é energia pronta para uso. Mas essa energia vai estar pronta para uso e transformada se você tiver uma conversão adequada do carboidrato que está no alimento para o carboidrato que fica no seu sangue, pronto para usar. E para isso você precisa de vitamina B1, que é a tiamina. Outra coisa importante também é a produção de ácido clorídrico, que é o ácido do estômago. Então, a vitamina B1, ela influencia na digestão de proteínas. Se você tiver com a vitamina B1 baixa, você não vai produzir ácido do estômago adequadamente, não vai quebrar proteínas adequadamente, e você pode ter deficiência de absorção de proteínas justamente por conta disso. E o que acontece com quem tem Hashimoto? O que é importante para a pessoa que tem Hashimoto suplementar a tiamina, a vitamina B1? É importante lembrar que a maioria das pessoas que têm Hashimoto, eles têm níveis de acidez no estômago alteradas. Produz pouco ácido. Outro fato, muitas dietas que são recomendadas para Hashimoto têm baixos níveis de vitamina B1. Mais um outro fato, muitas pessoas que têm Hashimoto têm problemas digestivos. E esses problemas digestivos atrapalham a absorção de vitamina B1. E mais um detalhe, ser estressado? Quem não é no dia de hoje? Quando você tem situação de estresse crônico, situações de estresse contínuo, as vitaminas do complexo B elas são esgotadas muito mais rapidamente. Existem dois tipos de deficiência de vitamina B1. A deficiência grave, que a gente quase não vê. A principal doença associada a isso é a doença chamada beriberi e a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma síndrome neurológica. São nos casos graves, que a vitamina B1 está muito baixa. Dificilmente a gente vê isso. O grande problema são justamente a deficiência leve da vitamina B1. Porque na deficiência leve você vai ter fadiga, você vai ter irritabilidade, você vai ter depressão, você vai ter pressão baixa, você vai ter problemas para digerir carboidratos, isso vai dar fadiga, vai dar falta de energia. E você vai ter também uma função inadequada das adrenais, que estão lá para te proteger nas situações de estresse. E as pessoas que têm maior risco de deficiência, mesmo deficiência leve, são os alcoólatras, ocorre um consumo grande de vitamina B1, são os idosos, que acabam tendo dificuldade de absorver, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, principalmente doença de Crohn, também têm risco maior de deficiência de B1. As pessoas que fazem diálise renal também têm dificuldade, e as pessoas que usam alguns medicamentos. Que medicamentos são esses? Digoxina, que é um medicamento usado para quem tem insuficiência cardíaca, para melhorar a contratilidade cardíaca. Lasix, que é a furosemida, que é um diurético potente, também expolia a vitamina B1. Flagyl, que é um antibiótico muito usado, às vezes usado para infecções diversas. Também, quando você usa, você diminui a absorção e faz uma depressão maior de vitamina B1. E tem mais um outro detalhe. Existem umas enzimas chamadas tiaminases que elas destroem a tiamina. E onde que estão essas enzimas? Se você ingere uma grande quantidade de chá preto, você pode ter essas enzimas em grande quantidade. Uma grande quantidade de café também pode ter. Se você ingere peixe cru com bastante frequência ou intensidade, frutos do mar também. Então, tudo isso são situações que vão baixar os seus níveis de tiamina, vão baixar os seus níveis de vitamina B1. E os exames de laboratório? O problema é que os exames de laboratório só vão detectar deficiências graves. Qual que é a parte boa? A parte boa é que a imensa maioria das pessoas podem suplementar a vitamina B1 sem fazer exame. Ah, mas eu não quero suplementar, não. Eu quero no alimento, porque eu sou aquele grupo lá do natural. Quais são os alimentos ricos em tiamina? Quais são os alimentos ricos em vitamina B1? Carne de porco é rica em B1. Fígado bovino é rico em B1. Ovos é rico em B1. Nozes e sementes é rico em B1.
Mas eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu desligar isso aqui. Será que o seu intestino delgado ele está preparado para esses alimentos? Lá no intestino delgado é que ocorre a absorção. Você já tratou, se você tem tireoidite, você já tratou a permeabilidade intestinal para ter uma boa absorção desses alimentos que são ricos em tiamina? Ou será que esses alimentos vão funcionar como agressores, porque você não está com essa parte equilibrada? Outro fato importante, os seus níveis de estresse, eles estão adequadamente controlados? Porque o estresse causa também depressão de vitamina B1. O estressado, falta vitamina B1, ele tem que suplementar a vitamina B1. Muito bem, vamos fazer de conta que você não dá conta de nada disso. A alimentação é ruim ou você não pode ingerir. O que você vai fazer? Suplementar. Como que suplementa a vitamina B1? Existe uma outra substância que é a benfotiamina. O que é a benfotiamina? A benfotiamina é um derivado lipossolúvel da tiamina. O que é lipossolúvel? Ele é diluído em gordura. Significa que ele tem uma capacidade de armazenamento maior no corpo humano. Foi desenvolvido no Japão na década de 50, e a dose, eu falei lá no começo, para você ter um caderno de anotação aí, né? E agora? Você não tem? Como é que você vai adotar a dose? A dose é o seguinte, 200 miligramas de benfotiamina 3 vezes ao dia, para dar 600 miligramas. Qual que é o nome comercial? Milgama é um dos mais antigos. Ele tem na apresentação de 150 miligramas, e acho que na Europa tem de 300 miligramas. Acho que no Brasil não tem de 300 miligramas. Milgama. O pessoal que está na França, que está na Europa, pode acessar isso aí. Então, você vai suplementar com benfotiamina. E o que você vai esperar depois da suplementação? O que você espera ter? Você tá com a intenção de suplementar. Você vai esperar ter a melhora da fadiga, você vai esperar a melhora da pressão arterial, melhora da produção de ácido pelo estômago, melhora da função das adrenais, tudo isso que você espera quando você vai suplementar. É simples assim? É. Então é só tomar a benfotiamina que o resultado vem? Em que momento que você vai esperar o resultado? Sabe em que momento você vai esperar o resultado? Quando você tiver cumprido todos os passos anteriores. Quando você tiver otimizado os medicamentos para tireoide, quando você tiver eliminado as sensibilidades alimentares, quando você tiver otimizado a função do fígado, quando você tiver feito a suplementação adequada da adrenal, controlado o estresse, e quando você tiver controlado a saúde intestinal. Aí sim, a benfotiamina está lá, pronta para poder fazer todos os benefícios. 200 miligramas 3 vezes ao dia, para dar 600 miligramas. Em alguns casos, você pode subir para até 1.500 miligramas. É possível, sem nenhum risco. Você tem dúvida? Você sabe como é que faz todos esses passos? Se você não sabe, se você perdeu a outra aula, eu vou te apresentar o protocolo 3R, que vai te ensinar como fazer isso e vai te mostrar um caminho seguro para você atingir o resultado que você precisa. Eu vou te apresentar o protocolo 3R e no final te fazer uma oferta que é o seguinte: você quer meu acompanhamento para implementação desse protocolo? Se você quiser, você vai preencher o formulário de aplicação e vou saber se você tem o perfil necessário para ter um bom resultado neste protocolo que eu vou te apresentar. Como que é o protocolo 3Rs? Eu vou te apresentar a partir de agora. O protocolo 3Rs, você já sabe o que são R. Retirar, reorganizar, repor, você já sabe como é que é, já expliquei isso um monte de vezes. O método 3R. Você vai, passo 1, retirar. Retirar o quê? Já expliquei tudo. Passo 2, reparar. Reparar o quê? Já expliquei tudo. Passo 3, repor. Repor o quê? Também já expliquei. O tratamento ele tem 4 fases. Uma fase de dieta alimentar, onde você tem uma dieta muito básica, que você quer que o intestino funcione sem muito esforço, descansar o intestino, cicatrizar as pequenas lesões que tem lá. Então, a gente faz uma semana de dieta alimentar. Aí depois você passa para a segunda fase, que é a fase do fígado, que você faz toda a suplementação, faz toda a dieta para favorecer uma melhoria da capacidade de metabolização do fígado. Dura 2 semanas. Vai para a fase 3, que são as adrenais, que você dura 4 semanas. A palavra-chave aqui é descansar. Todos os suplementos são para poder melhorar a função da adrenal. Toda alimentação é para melhorar a função da adrenal. E na quarta fase, vem a fase onde você trata o intestino, que vai durar 6, ou dependendo do caso,
12 semanas. Na dieta alimentar, a gente tem o objetivo de reduzir a exposição para os elementos tóxicos. Você tem o objetivo de retirar potenciais gatilhos, principalmente alimentos. Você tem o objetivo de introduzir alimentos considerados funcionais, porque você quer a cicatrização do tubo digestivo, você quer o repouso para que seu tubo digestivo cicatrize de forma adequada. Essa dieta vai ser uma dieta específica, que permite uma absorção completa, praticamente sem resíduos, uma absorção muito simples, para que você não precise produzir muito suco digestivo. E para que você consiga também mudanças na flora intestinal. Aí você passa para a fase 2, que vai durar 2 semanas, onde você vai ter uma dieta focada na desintoxicação. Você vai ter suplementos específicos, você vai ter otimização da função para eliminar toxinas, você vai ter otimização da conversão dos hormônios tiroidianos. E sabe como é que a gente vai fazer a suplementação? Baseado num questionário, que você vai entrar na plataforma que a gente tem, responder o questionário, para que a gente produza, através do algoritmo, a suplementação adequada para você. Casos mais intensos, suplementação mais completa. Caso mais leve, suplementação mais leve. Aí você passa para a fase 3, fase das adrenais, que vai durar 4 semanas, onde você vai fazer várias coisas para melhorar a qualidade do sono. Várias coisas para melhorar o controle do estresse. Várias coisas para equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Algumas vezes podemos usar adaptógenos para melhorar a utilização do cortisol pelo corpo, para melhorar a função da adrenal. E aí você vai suplementar. Suplementar como? Como é que eu vou saber qual que é a melhor suplementação para mim? A gente vai fazer um questionário e, baseado nesse questionário, na fase que você está, a gente vai fazer essa suplementação direcionada. E aí vem a última fase do tratamento, que é a fase do intestino. Nós sabemos que o problema da tireoide de Hashimoto começa no intestino. Essa fase vai durar 6 a 12 semanas e você vai ter uma dieta específica que melhora o intestino. Aí entra glutamina, aí entra probióticos, aí entra uma série de coisas que favorece a recuperação do intestino. Enzimas digestivas, que se você não tiver acidez adequada, não tem absorção adequada, suplementos para o intestino e várias estratégias que a gente usa para poder ter um intestino mais forte. E novamente você vai para um questionário que vai me direcionar para que eu faça para você a suplementação mais adequada. Depois de tudo isso, a gente vai fazer exames de avaliação para ter uma noção de como é que está a resposta de tudo isso ao seu tratamento. Como é que isso funciona no seu corpo. Então, retiramos tudo isso, toxinas, alimentos reativos, gatilhos, estresse, infecção. Além disso, reparamos, ou seja, consertando tudo que está estragado. Depois disso, a gente vai repor zinco, vitamina, selênio, B1, B2, probiótico, vários suplementos. Não adianta eu tentar repor isso aí e não ter a base construída. Não adianta eu tentar repor isso aí e não ter feito os ajustes relacionados à parte emocional. Então, agora a gente vai passar as perguntas. Eu espero que vocês tenham anotado tudo. Por quê? Porque isso aí vai te dar um caminho. Porque isso funciona. E funciona muito bem para quem tem Hashimoto. As pessoas que fazem conseguem resultados extraordinários. Elas melhoram os sintomas, elas passam a viver melhor. Alguns conseguem salvar a tireoide, mesmo com a tireoide pifada, entre aspas, 20% pode ter recuperação. E muito mais importante, quando você está lá no fim da fila, ela evita evolução para outras doenças autoimunes. E se você está aqui até agora é porque você quer resolver o problema de tireoide de Hashimoto. Mais que isso, talvez você precisa resolver. Para melhorar a sua saúde, para melhorar a saúde mental, psicológica, para melhorar a sua convivência com as pessoas que estão em volta de você. E agora você tem uma decisão a tomar. Lembra que eu falei lá que eu ia te fazer uma oferta? Você só tem 3 possibilidades. A primeira é não fazer nada. Talvez a maioria aqui desse grupo vai fazer isso porque é o caminho mais fácil. Teoricamente, você já está assim mesmo, não está fazendo nada, a vida está continuando. Até agora você não fez nada mesmo. Mas vai ter um preço para a sua saúde. Mas é uma decisão. E as pessoas que têm poucos sintomas são as pessoas mais predispostas a não fazer nada. Mesmo que no futuro elas acabam tendo outros problemas. Importante lembrar que você pode estar até tratando o hipotireoidismo. Isso é muito fácil e necessário, caso você precise. Ou seja, a sua tireoide não dá conta mais de produzir hormônio, você tem que tomar hormônio. Mas a tireoidite,
ela nunca foi tratada. Eu falo isso com segurança porque eu sei o que meus colegas médicos falam para os pacientes, que não tem saída, que não tem o que fazer, que não tem tratamento. Qual que é a segunda opção? A segunda opção é você fazer tudo isso sozinho. Eu já te dei muita informação e com isso você pode melhorar muito a sua saúde em relação ao tireoidite Hashimoto. Se você quer ir por esse caminho de tratar sozinho, eu vou te ajudar. Eu vou colocar novamente no ar a aula secreta, vou colocar no YouTube. E lá, se você não pegou alguma coisa aqui, lá tem um pouco mais de informação, porque tem muita pergunta também e dá para te ajudar. Essa live eu vou deixar mais algum tempo no YouTube. E lá tem muitas informações úteis que você vai reduzir muito a chance de erro. Você vai ter dificuldade, obviamente, mas pode ser uma opção. E uma opção boa para alguns, não é errada, não. Mas existe um terceiro grupo de pessoas, e esse grupo é um grupo pequeno, eu sei disso, que existe uma terceira opção. Alguns aqui não querem caminhar sozinho porque estão muito ocupados, medo de errar, já tentaram fazer e não conseguiram, não sabe direito, não tem segurança, não tem o estímulo de outras pessoas para poder continuar nesse caminho, não tem acesso ao médico que conhece essa abordagem. E é para essas pessoas, essas poucas pessoas, que eu vou apresentar essa oportunidade. Eu quero te apresentar uma mentoria onde eu te acompanho em todos esses passos. Essa mentoria vai te ajudar a entender tudo sobre a tireoidite Hashimoto, se é que você já não entendeu boa parte, que eu tenho muito conteúdo no YouTube falando sobre isso, e vai te ajudar a controlar a doença e vai te ajudar a melhorar os seus sintomas. E nessa mentoria eu vou te acompanhar por 6 meses, meio ano, porque é o tempo necessário para que a gente passe todas essas fases do tratamento que eu te falei. A gente vai focar em todas as possíveis causas, a gente vai focar em identificar possíveis gatilhos e eliminar essas causas através de estratégias que são bem comprovadas. É pegar na mão para poder acompanhar. Mas como é que vai ser esse pegar na mão? A gente vai ter 12 encontros, geralmente é mais, mas teve uma vez aqui que eu falei que a gente ia ter 20 encontros, a gente teve 19, porque a gente adiantou, falou, não, mas tem mais um, tem mais um, então estou falando 12, mas geralmente é mais, tá? Eu me comprometo com 12 encontros aqui no Zoom, que você já conhece bem que é essa plataforma. Você vai mandar para a gente todos os seus exames, que trata de tireoidite, nós vamos colocar numa plataforma que a gente desenvolveu, guardar todos esses exames, essa plataforma vai construir os gráficos para você acompanhar, tanto você quanto a gente vai poder acompanhar, e você vai colocar todos os seus exames lá para poder se livrar dos papéis. E construir essa linha de tempo em relação aos seus exames. Nessa plataforma, você vai acompanhar por cores. Quando o seu exame estiver alterado, ele vai aparecer lá na cor vermelha. Quando ele estiver normal, vai aparecer na cor azul. Então, isso permite comparar facilmente os exames, mesmo que você não entenda, você vai olhar e falar, poxa, está muito vermelho aí, tem que melhorar. Opa, o azul tomou conta, então já está indo bem. Então, você vai estar junto de pessoas com o mesmo diagnóstico, você vai estar junto de pessoas com o mesmo desafio. E essa plataforma de exames tem também os questionários que você vai responder, que eu foco muito no que você está sentindo, o que você está percebendo, mais às vezes até do que nos exames, onde a gente vai poder individualizar a sua suplementação. E com isso a gente consegue uma valorização importante dos sintomas. Um grande número de pessoas que está aqui não vai fazer nada. Tá tudo bem. Um outro segundo número, segundo grupo de pessoas, vai pegar o conteúdo e vai continuar sozinho. Tá ótimo. Faça alguma coisa por você. Faça. Tem muito material de boa qualidade aí que você não encontra em lugar nenhum. Me orgulho disso. Porque tem muita pesquisa nisso aí. O terceiro grupo vai estar comigo nessa mentoria. Quem é esse grupo? São as pessoas que têm o diagnóstico de tireoidite Hashimoto ou hipotireoidismo. E as pessoas que estão dispostas a fazer mudança. Eu não quero aqui pessoas que não têm diagnóstico de tireoidite, não têm diagnóstico de hipotireoidismo, não têm disposição para mudança de estilo de vida, não conseguem ser treinado e não conseguem ser orientado. Porque essas pessoas não vão conseguir resultado. A gente quer pessoas realmente que tenham comprometimento. Porque os estudos mostram que 10 a 17%, 17,5%, para falar a verdade, no estudo mais recente, da população, pode ter Hashimoto. A imensa maioria, mulheres. As doenças tireoides são 7 vezes mais frequentes nas mulheres. Muitas nem sabem que tem um diagnóstico. E também sofrendo. E não tem a mínima chance de melhorar, porque não sabe que tem um diagnóstico.
Mas você que está aqui, você que assistiu outra aula, você já sabe disso. Você já sabe mais que muito médico, porque muito médico fala que não tem o que fazer e nunca estudou isso. Você tem, então, a oportunidade de resolver o problema. O objetivo dessa mentoria, então, é controlar os sintomas, é colocar a tireoide em remissão e devolver qualidade de vida. Aí, já está na sua cabeça aí. Quanto vai custar esse grupo? Meio ano de acompanhamento. Quanto vale esse acesso a um médico especializado durante todo esse programa? Quanto vale acesso a essa plataforma de exames? Quanto vale os cardápios com alimentação em todas as fases? Quanto vale o questionário da personalização de estudo, da suplementação de estudo? Vou te dizer uma coisa muito importante. Mais importante do que quanto custa é saber se você tem o perfil necessário para estar nesse grupo seleto. Mas como é que eu vou saber se você tem esse perfil? Minha equipe vai colocar agora no chat um formulário de aplicação que você vai preencher. Vai preencher agora. Nesse formulário estão as explicações de como é que é a mentoria e os critérios para poder você participar. Eu peço que você preencha, mesmo que você não tenha intenção de participar agora, de repente é um outro momento, mas que você demonstre o interesse de cuidar da sua saúde. É através desse formulário que eu vou saber se você vai estar dentro deste pequeno grupo. Então, o pessoal vai mandar no chat e vai mandar para você pelo WhatsApp. Mas é bom que você responda agora, que se você tiver dúvida, daqui a pouquinho eu vou começar a responder as dúvidas sobre isso que eu estou falando e sobre qualquer coisa relacionada à tireoide. Mas antes, eu quero que você responda a aplicação. Eu vou analisar todas as respostas e minha equipe vai ligar amanhã para os casos selecionados. DDD 65. Hoje em dia a gente recebe ligação de todo mundo e às vezes não atendo. Eu não atendo praticamente ninguém. DDD 65 vai ser alguém da minha equipe. Isso é muito importante para a sua saúde. Enquanto você faz a aplicação, eu vou responder perguntas. E aí, no final, você vai levantar a mão e aí eu vou responder a sua pergunta. Ok? Enquanto você responde o questionário, tem que 70 e poucas pessoas. Vou beber uma água que já estou falando há um bom tempo, hein? Há 1h30. Responda ao questionário. E vou responder a pergunta daqui a pouco. Caneca de café, ó. Mas é água, tá? Parece uma coisa de remédio. Vou dar um minutinho para você responder e volto para poder responder todas as perguntas que você fizer, tá? Estou por aqui. Muito bem, pessoal. Vamos responder as perguntas. Vamos fazer o seguinte agora. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e aí eu vou passar, vamos abrir o microfone para essa pessoa. Peço encarecidamente que todas as pessoas deixem o microfone fechado. Eu vou tentar responder de forma mais objetiva possível, mas eu vou combinar uma coisa para não ser mal educado. Me falaram que eu fui mal educado na semana passada, porque eu fiquei cortando as pessoas, porque tinha muita gente querendo perguntar, e eu acabei respondendo mais para umas pessoas e menos para outra, porque o tempo foi passando, não queria fazer isso. Então, sejam objetivos na pergunta. Pergunta especificamente, eu vou responder e a gente vai passar para a próxima pessoa, ok? Então, quem quiser fazer pergunta a partir de agora, pode levantar a mão. Aqui embaixo, no Zoom, tem um negocinho aí de reações. Você vai clicar nele e apertar no levantar a mão. E a partir daí vai aparecer aqui e eu já começo a responder perguntas. Ninguém vai fazer pergunta, gente. Ou será que eu não...
Ah, tá. Alguém aqui. Ah, tá. Priscila, vamos lá. Ativa o seu som e pode fazer a sua pergunta. Oi, doutor, tudo bem? Eu estava aqui semana passada, né, Priscila? Eu estou te conhecendo. Você está sem som. Ativa seu som. Tá sem, continua sem som, hein? Agora acho que foi. Foi, vamos lá. Foi, né? Doutor, Já te conheço, né? já sim. Esse tratamento ajuda na queda do cabelo? Depende. A causa mais Ah, comum de queda de cabelo é estresse. A segunda causa é algumas deficiências nutricionais. Mas a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune onde uma das coisas que ocorre é o hipotireoidismo e queda do cabelo. E às vezes, mesmo que você trate o hipotireoidismo, você continua tendo queda do cabelo. Então, é multifatorial. Mas assim, multifatorial. uma coisa é certa. Se você tiver tireoidite Hashimoto ativa, um alto nível de anticorpos, e você estiver tendo queda do cabelo, enquanto você não tratar isso, você não vai melhorar. É, porque aí trata outra coisa. Ó, eu tô com ferro baixo, tava com ferro baixo, a vitamina D Então, tava se você baixa. tem ferro baixo, você tem dificuldade de absorção de ferro muitas vezes, porque você deve ter alteração do ácido clorídrico lá no estômago. Se você não tiver acidez adequada no estômago, ou se você toma antiácido, você não consegue absorver ferro adequadamente. Então, se você for repor ferro, faz a reposição junto com vitamina C, que ajuda a melhorar isso, tá? Tá, junto com vitamina C. E o anti-TPO tá acima de 1.300. Nem sei Bem-vindo quanto ao tá. clube, que aí é isso que está acontecendo. Tá bom, a gente se vê. Próximo, quem vai fazer pergunta? Priscila, você abaixa a mãozinha aí para a gente ver se aparece outra pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês não estão fazendo pergunta. Na semana passada, eu teve um monte de gente que não. Ah, tá, apareceu aqui, Marlise. Marlise, ativa o som e abra sua câmera, por favor. Cadê você? Ativa o Oi. seu som. Isso. Está sem som ainda. Ah, tá me ouvindo? Sim, mas seu som está desligando toda hora. Isso, acho que Agora? agora deu. Agora deu. Agora deu? Vamos Eu lá. queria, eu queria tirar uma dúvida, porque eu tenho bastante estresse. Isso Abre a é sua por causa. câmera, Marlise. Deixa a gente ver você. Eu não consigo. Não, embaixo tem uma câmerazinha, se você clicar nela, ao lado do microfone. Embaixo. Peraí. Se você clicar nela, ela aparece. Mas Mas se não tem der certo, aqui. se não der certo, tudo bem, vai lá. Só que seu microfone está desativado de novo. Tá, agora. Agora tá bom, pode falar. Vamos lá. Agora? Tá, Uhum. eu tenho muito problema de pressão alta. Isso também poderia ser do tiroidite Hashimoto? Depende. Quando você tem tireoidite Hashimoto, uma das coisas que pode acontecer no começo da doença é a liberação de grande quantidade de hormônios no sangue. Quando você está nessa fase, você pode ter sintomas de hipertireoidismo. Aí acelera o coração, dá taquicardia e aumenta a pressão. Então, é um dos efeitos. Se não for isso, não é, pode ser de outra coisa. A maioria das vezes, os casos de pressão alta é chamada hipertensão essencial, a gente não sabe a causa. Porque quando eu descobri, isso foi uns 2 anos atrás, daí comecei com o hiper, mas depois o TSH, o T3 e T4, isso estava tudo normal. Só que agora, daí ultimamente, esse ano para cá, daí eu comecei de novo com aquela pressão alta, só que o TSH, o T3, T4 está tudo normal. Tá, mas e o anti-TPO e anti-tireoglobulina, você mediu? Tá um alto. O anti-TPO estava Não. 900 e pouco, mas agora Aí, está ó. 500 e pouco. Então, Abaixou. ele baixou, mas ele ainda está quase 10 vezes acima do que devia estar. Tem que baixar mais, né? Tem que baixar mais, não está normal. Apesar Porque de eu estar tirei alto.
Porque eu só tirei o glúten, o açúcar e o leite, eu só tirei. E com isso ali, já consegui baixar de 900 até 500. Isso, você caiu pela metade, mas de 500 até 10, 20, ainda é Tem uma que ir boa muito, pegada. E tem que ir possivelmente muito. você vai precisar de outras coisas a mais além da retirada. Mas parabéns pela mudança da dieta. Retirar glúten da dieta é um desafio monstruoso. Porque não basta só a intenção e o esforço, porque tudo trabalha contra. Toda a indústria alimentícia, você vai no mercado, você vai comprar qualquer coisa, tá lá o glúten te perseguindo. Então, realmente é algo que é desafiador, né? Mas, Marlise, parabéns por você estar nessa fase já. Outra coisa, posso perguntar? Será que a acupuntura, isso me ajudaria? Só a acupuntura isoladamente, eu não tenho nenhum estudo que tenha alguma comprovação sobre isso. A acupuntura, ele ajuda indiretamente. Se você conseguir melhorar o nível de estresse, se você conseguir relaxar, melhorar a qualidade do sono, indiretamente te ajuda. Mas diretamente, não tem estudos que comprovam isso, tá? Mas indiretamente pode melhorar por essa situação. Mas só a acupuntura não vai ser suficiente. Tá bom, obrigado. Beleza? Próximo, Bob Alex. Ativa seu som. Por favor, liga a sua câmera para a gente ver. Ok. Boa Beleza. noite, doutor. Tudo Boa bem? noite. Tá me ouvindo? Tranquilo? Tudo ótimo. A minha esposa foi recentemente diagnosticada. Alô? Opa, pode Acho que é falar, estamos te questão de ouvindo. bateria. A minha esposa foi recentemente diagnosticada com a tireoidite de Hashimoto. É quase um trava-língua já. É, E ela começou a acompanhar o senhor, inclusive ela participa do protocolo Hashimoto, e eu brinco dizendo que depois do senhor ela é a maior especialista viva da América Latina nesse assunto, né? Mergulhou fundo. Então, mas que bom. indo direto ao ponto, então, seguindo as orientações lá do curso, nós nos deparamos com um termo assim, com certas dificuldades né, de interpretação, de um termo muito comum para a gente, que é a questão do legume, né? Tem uma parte que só diz assim, pode todos os vegetais e dos legumes, nenhum, exceto, acho que a, a ervilha e o feijão verde, né? E nós descobrimos, nós nos deparamos diante da dificuldade de definir o legume, né? Mas Aí, essa dificuldade não é só sua, não. Você sabia que tem nutricionistas que brigam com esse negócio? Um joga o pois é, legume na cabeça do outro porque discorda disso. sim. A classificação de sementes, de grãos, é Uhum, tudo muito complexo. E tem mais um isso. problema de quem me acompanha lá dentro e que parece meio controverso. Determinada fase, você pode um alimento. Na É outra, você não isso. pode mais. Aham, Mas o que aconteceu? perfeito. O que aconteceu é o Ela- seguinte: você tem um intestino que está ferido, machucado. Então, chega uma situação que qualquer coisa que você come, ele vai te atrapalhar, vai lesar esse intestino. Eu sempre dou o exemplo sim, da mão queimada. Uma mão queimada, qualquer coisa que encosta, dói. Dói se encosta uma roupa, dói se molha, dói se passa um vento. Depois que você tratou isso, enfaixou, resolveu, não dói mais nada. Ou seja, o alimento é bom ou ruim? Entre aspas. Ovo é uhum, bom? É, mas será que todo mundo com Hashimoto pode comer ovo? Não. Se você tiver com o intestino sim, muito inflamado, sem tratamento, você vai comer ovo, ele vai ser altamente reativo. E você vai ter um monte de perfeito. problema. Aí você tira, trata, ajusta, glutamina, bababá, as coisas todas. Aí você come o ovo, não faz mais mal, tá tudo bem. Então fica parecendo meio estranho, meio controverso. Mas pode ou não pode? Não, depende da fase que você está, Sim, aham, né? Então, essa perfeito. resposta aí eu não vou ter para você, viu? Porque essa conversa Certo, não é só aqui dentro, não. Eu vou transferir para frente. perfeito. Tá ótimo, doutor. Obrigado. Obrigado por estar lá, viu, Bob? Boa noite. Próximo, Diolina. Boa noite. Posso Ah, perguntar, doutor? Boa noite. Pode quem? Agora eu estou seguindo a fila ali na Diolina. Tá com o microfone fechado. Eu Ativa o som. não sei, tenho muita dificuldade, eu não sei como é que eu faço. Não, já pode ser a senhora mesmo, Maria Rosanira, né? Pode começar. Já está aí mesmo, já pergunta. Eu tenho o diagnóstico da tiroidite de Hashimoto há muitos anos e eu tomo também o Curam há muitos anos. Certo. Porém,
ultimamente, de janeiro para cá, me apareceu uma dormência no dedo dos pés e depois uma dor no peito dos pés. Eu fiz exame, me apareceu a tal da neuropatia periférica. Isso tem a ver com a inflamação da tiroidite de Hashimoto? É possível, mas a maior causa de neuropatia periférica é diabetes. Só tem Mas eu diabetes? não tenho diabetes. Não, Então tá. doutor, não. A neuropatia periférica, ela pode realmente ser, por quê? A fase, lembra que eu falei lá no começo que existe fases da tireoidite Hashimoto? Sim, o senhor falou. E existe uma seguinte situação também. Por que que o seu sistema imune ataca a tireoide? Porque a senhora tem uma permeabilidade do intestino, entra algumas proteínas parecidas com a tireoide, o seu corpo produz anticorpo contra aquilo e, por tabela, ataca a tireoide. Mas se mudar o tipo de alimento, pode mudar o órgão que vai ser atacado. Então, eu não posso garantir que essa neuropatia não tem nada a ver. É possível que tenha. E tem mais um detalhe. A senhora está tratando há muitos anos, sabe o quê? O hipotireoidismo, mas não a tireoidite. É A tireoidite verdade. não está sendo tratada. Então, eu não posso dizer que não tem a ver, não posso garantir que tem uma relação direta. Mas é possível que tenha sim. É, porque eu não, todos os sintomas que o senhor fala aí a respeito de quem tem a tiroidite e não sei o que, eu me adequo apenas a 3, 4. Então, os outros eu não tenho. Tá, mas independente dos sintomas, nós temos que dar uma olhada nos seus anti-TPO e antitiroglina para ver se tem doença ativa. A partir daí que a gente vai saber para que rumo tomar. Tá bom? Depois, como é que se faz para entrar em contato com o senhor sem ser numa sala dessa? A senhora preenche o formulário e aí Preenchi, avisa lá que a senhora quer algum contato. E a gente manda para a senhora todos os contatos. preenchi, Tem um mandei site, aí para vocês, a mas gente tem um falta site, a isso. gente tem um site, mas ele teve um problema e ficou fora do ar. Então a gente está com um pouco de dificuldade de contato, mas é temporário. A gente vai conseguir fazer tudo isso pelo site, uma série de coisas possíveis. Tudo bem, doutor, Combinado? muito obrigado. Eu vou tentar entrar em contato com o senhor. Tá bom, então. Obrigado. Muito Diolina, obrigada. ativa seu som, Diolina. Deu Boa certo. noite, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja Doutor, bem-vindo. obrigada. Eu queria saber, assim, qual o melhor produto para higienizar frutas e verduras para quem tem doença autoimune? Qual o melhor produto para higienizar? É, Bom, eu vou dar uma fórmula para você que é o seguinte. Você coloca as frutas e legumes dentro da água, uhum. coloca, sabe o Lugol que o pessoal fica tomando? Aquelas Ah, gotas? sei. Você vai colocar lá dentro algumas gotas do Lugol, vai tampar e deixar no escuro por 1 hora. Aí Ah, depois tá. você vai enxaguar esses alimentos, porque você vai conseguir fazer a detoxificação disso através do iodo. O que é importante? Quando você faz isso, você tem que estar com uma boa suplementação de selênio, porque às vezes o iodo que ficou no resquício aqui pode atacar a sua tireoide. Então, se você tiver uma boa suplementação de selênio, você protege isso. Mas é a forma mais natural e mais adequada para você detoxificar os alimentos. Ah, certo. E outra coisa também, a tireoidite de Hashimoto tem alguma coisa, assim, a ver com o CA de mama? É porque em Não. 2012 eu tive, eu tirei, né? Fiz a cirurgia da tireoide, aí passou 2 anos eu tive CA de mama e eu queria saber se tem alguma coisa a ver. Existem pesquisas fazendo associação para alguns tipos de câncer, mas isso não foi validado totalmente, tá? Existem suspeitas, mas não existe uma causa direta, mesmo porque a incidência de tireoidite Hashimoto chega a quase 20% da população.
e a incidência de câncer não é 20% da população de cânceres específicos. Então, não existe uma correlação direta, mas existem pesquisas que sugerem, mas não existe essa relação. Agora, nós temos que pensar o seguinte: alguns fatores de risco para a tireoidite Hashimoto e para o câncer são os mesmos. Então, por exemplo, pessoas que têm um forte impacto emocional, de estresse, de uma morte na família, de alguma coisa, tem uma predisposição maior para desenvolver câncer dentro de 1 ou 2 anos depois. É o período que acontece. Ou seja, nós temos o mesmo fator de risco que funciona como gatilho para a tireoidite. Então, não é que causa, mas existe talvez um caminhar paralelo aí. Ah, certo. Beleza? Então tá, certinho. Muito obrigada. Nada. Marcela, ativa o seu som para a gente. Boa noite. Boa noite. Doutor, a minha dúvida é sobre a vitamina D, a suplementação de vitamina D e como, por exemplo, protocolo de protocolo Coimbra, que usa altas doses no combate, né, das doenças autoimunes em geral, se no protocolo 3R é usado dessa forma, ou até mesmo adotado o protocolo Coimbra dentro dos Não, 3R. não. O protocolo Coimbra ele é muito questionado porque ele realmente pressupõe altíssimas doses de vitamina D. Não tem comprovação de que isso faz mal, tá? Mas também não tem comprovação de que precisa de tudo isso para poder obter os resultados. Os estudos mostram que a vitamina D acima de 55 ou 60, eles ajudam a prevenir diversas doenças, inclusive alguns casos de câncer. Câncer de mama pode ser prevenido com a vitamina D acima de 55, câncer de ovário, câncer de intestino. Então, o que a gente foca é qual que é o nível mínimo que você precisa ter de vitamina D. Para a tireoidite Hashimoto, você vai ter que ter entre 60 e 100. Que dose que você precisa para isso? Não importa. Pode ser que as pessoas estejam tão deficientes ou tenham problema de absorção que você precisa de doses altíssimas, semelhantes ao protocolo Coimbra. E tem outras que não. Elas têm um estilo de vida que toma mais sol, elas têm uma absorção melhor, e você precisa de doses mais baixas. O que importa não é a dose que você toma, o que importa é o efeito que você tem nos níveis que tem no sangue. Aham. E uma outra pergunta era sobre próteses mamárias, se podem ser um gatilho para quem já tem a predisposição da Pode. tireoidite Hashimoto. Pode ser. A maioria das próteses são feitas por material inerte, com pouca resposta. Mas uma das complicações que tem nas próteses mamárias é uma retração da prótese. Quem tem prótese já ouviu falar disso. A prótese fica retraída. Por que ela retrai? Porque ela estimula um processo inflamatório do tecido que está em volta. Este processo inflamatório faz com que a prótese vai sendo apertada e ela retrai. E a pessoa pode ter dor. Então, não é muito comum que você tenha isso. Não é que é muito comum, não é estudado de forma adequada para a gente responder isso com segurança. Só que se você, quando a gente, assim, teve uma época que a gente operava muito caso de câncer de mama, mas a gente até mesmo colocava a prótese junto com o pessoal da plástica também, e quando vai trocar a prótese, a gente vê que tem uma cápsula em volta da prótese. O que é essa cápsula? Essa cápsula é a resposta inflamatória do seu corpo àquele material estranho. Mesmo que seja feito composto de um material que busca minimamente estimular, não deixa de ser um material estranho. Então, teoricamente, pode funcionar como gatilho, sim. Não é, possivelmente, Marcela, o mais importante, porque tem tantos outros, para você chegar nesse, é meio que no fim da fila. Você tem que responder uma série de outros, melhorar uma série de outros, mas é possível, sim. Tá. E se eu puder, mais uma última pergunta Claro. sobre libido, a libido baixa e a infertilidade, qual a relação disso com a tireoidite Hashimoto? E se no tratamento, entre os hormônios e todo o tratamento que é proposto, se isso melhora e a fertilidade? Que isso, quando a gente trata a tireoidite, isso se é que ela é afetada, isso tem um retorno? A mulher pode voltar a ser fértil ou isso acaba sendo definitivo?
Olha, depende. Isso é a mesma coisa da pergunta lá do começo sobre a queda de cabelo. A infertilidade tem múltiplas causas. Uma delas é a tireoidite. Uhum. Ah, quer dizer que se resolver a tireoidite vai voltar a fertilidade? Não necessariamente, depende. Depende das múltiplas causas, porque às vezes o problema da infertilidade não é uma causa específica, é uma somatória. Porque quando é uma causa específica, a natureza, ela acaba conseguindo contornar essa situação. Seu corpo dá um jeito de reagir e contornar isso. O problema é que muitas vezes é uma sequência de causas. Então, você tem que resolver isso. Tem pessoas, por que eu digo que é uma sequência de causas? Tem pessoas que têm tireoidite Hashimoto em altíssima atividade e não têm infertilidade. Tem pessoas que resolveu tudo e só sobrou a tireoidite. A hora que faz a tireoidite pode melhorar. E aí não é só causa de infertilidade, Marcela, é causa também de abortos recorrentes. Uhum. E aí, principalmente, por quê? Porque você tem um processo inflamatório em todo o corpo, um processo inflamatório sistêmico. Sim. Quem garante que essa gestação não está sendo vista pelo seu sistema imune como estranha? Não dá para garantir. Então, o que a gente faz é consertar tudo o que dá e ver que resultado deu. Não dá para ter uma garantia de causa e efeito direto. Eu sempre dou um exemplo Ah, de um computador que não está funcionando bem, você não sabe direito o que que é. Você desliga e liga tudo de novo. Reinicia o sistema. A hora que reinicia o sistema, resolveu. O que que foi? Ah, não sei, resolveu. Então é isso que a gente quer. e libido, o tratamento melhora a libido? De uma forma melhor assim, mas a libido tem outras situações. A libido, a maioria das situações estão relacionadas a causas emocionais, muito mais do que a causas biológicas e físicas. Depois que isso resolveu, nós temos que avaliar a questão hormonal. Depois que isso resolveu, as outras questões, que nessas outras questões entra a tireoidite. Perfeito. Muito obrigado. Beleza? Beleza, ótimo. Qual que é a próxima? Dayar, é isso? Você estava aqui semana passada, na outra dia que a gente discutiu, né? Eu tava assim. Eu lembro de você. Atenção? Cadê sua imagem? Estacionamento. Desapareceu. Desapareceu. Peraí, deixa eu achar aqui. Agora tá ok a imagem? Tá ótimo. Tá. Eu queria perguntar em relação à plataforma, né? Que eu já sou aluna. Tá muito baixo, que eu não E entendi. eu não tô conseguindo responder aqueles questionários. Os Tá questionários, eu não tô conseguindo responder. Aqueles... Não Oi? está conseguindo responder? Não foi para Alô? você? Ou o que aconteceu? Não entendi. Não, na plataforma eu não consigo responder os Não, você não vai questionários das conseguir agora, não. fases, né? E aí eu quero te pedir desculpa por isso. O que está acontecendo? Nós estamos reformulando totalmente, tem outras pessoas que estão trabalhando para isso, e a gente vai ter outros questionários. Talvez em 10 dias você vai responder outros questionários, porque aqueles lá nem a gente está conseguindo, infelizmente. Entendi. E aí a gente teve muito problema. Certo. Qual que é o problema relacionado a esses questionários? Nós aqui criamos. Então não tem como é que você resolveu esse problema? Ninguém tem esse problema para resolver, porque ninguém fez isso. Então a gente está refazendo, e talvez dentro de uns 10 dias a gente vai mandar para você responder, porque vai ser outra plataforma. Entendi. Tá ok, então. Muito Tá obrigada. bom? E com relação ao acesso, eu vou ter acesso nessa nova turma? Não entendi nada, tá cortando de novo, tá ruim. Com relação ao acesso, eu vou ter acesso a essa nova turma? Algumas aulas sim, não todas. Entendi. Tá ok, obrigada. Tá bom? Tatiane? Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, tudo bem? Tudo. Acompanhada aí, coisa e tal, né? Isso, do Tamo aí. meu marido. Ele está em quimioterapia e imunoterapia. E agora, acho que tem uns 2 meses, apareceu o hipotiroidismo. O doutor já está tratando com Puran, tudo, né? Ele pode estar fazendo esse tratamento ou tem que esperar? Pode sim. Está fazendo tratamento para quê? Qual o diagnóstico? Do CA de boca. Tanto é que foi com você, né? Cirurgia, tudo. Uhum. E voltou para o Tiago. Sim. Ele fez o primeiro, tudo não deu certo, aí agora está fazendo um novo protocolo. Beleza. Mas teve uma resposta boa no segundo tratamento, né? Naquela abordagem. Eu lembro que reduziu bem.
Sim. Ó, pode sim. Mas nós temos que ver se você tem atividade de anti-TPO e antihemoglobina suficiente para justificar, porque às vezes não tem, e aí não vale a pena. Então tem que ver os exames para ver se você tem um perfil para isso. Se tiver com esses exames alterados, você vai ser beneficiado sim. Porque o doutor mencionou que a tireoide dele não está funcionando nada, né? Tanto é que o mês que vem vai refazer novamente para ver como que. Mas para aí, eu não estou lembrando direito. Você fez radioterapia? Fez. Então, nós temos que considerar isso também. O que acontece? A radioterapia nessa região pode pegar a tireoide. E às vezes a tireoide para de funcionar e não tem nada a ver com Hashimoto. Para de funcionar porque ela foi irradiada e a radiação destrói a função tireoidiana. Tem que ver se é isso. Pode ser isso. Doutor Rogério, no caso, se ela foi destruída, não volta mais. Por isso que está tomando. Não volta mais. Você vai tomar o Puram pro resto da vida. Mas aí é diferente. Aí não tem essa situação autoimune que a gente está discutindo. Se foi isso. Uhum. E aí, neste caso especificamente, o protocolo não te beneficia muito. Tá? Ele te beneficia, assim, em geral, mais saudável, mas não tem um benefício direto. Aí talvez não valha a pena. Eu acredito que foi a radioterapia mesmo, porque a Então, rádio nesse pegou caso a especificamente... bochecha e o pescoço. Pegou a bochecha e o pescoço. Então, nesse caso, eu não te quero dentro do protocolo, porque eu não vou te beneficiar muito. Não, beleza. Tá? A gente já suspeitava, né? Mas a gente queria perguntar para saber. Nós estamos seguindo Deus da aula passada, né? Para a gente saber direitinho. Então, mas assim, possivelmente é isso. Mas para tirar a dúvida, vamos dosar antitiroglobulina e anti-TPO, só para ver se isso não está aumentado, para a gente poder ter certeza. Mas possivelmente tem a ver com a radioterapia, sim, viu? Porque protege, mas a proteção muitas vezes não é tão efetiva assim. No mês que vem, ele vai fazer novamente, em agosto, esses exames já novamente. Uhum. Beleza. Próximo, tem mais alguém para fazer pergunta? Gente, vocês preencheram o formulário lá? Para depois a gente avaliar? Deixa eu ver, nós estamos falando já, respondendo pergunta há um bom tempo. Eu acho que respondemos todo mundo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Dizer que eu tenho um profundo interesse por esse assunto. Eu estudo muito isso. E justamente porque tem muitas pessoas que precisam ser beneficiadas com isso. Dona Yolanda? Tudo bem? Oi. Então, oi. Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Vamos lá, pode fazer. Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Como é que você está? Eu gostaria de saber se esse protocolo... Está cortando, Alexandra. Esse tratamento é vitalício. Porque eu até acompanho o senhor no consultório particular do senhor, mas, assim, de um tempo para cá, minha voz está muito rouca, não melhora. E tenho assistido as suas lives. Aí, só que eu não tenho esse conhecimento profundo, lógico, né? Só para participando. Não sei se eu vou conseguir participar com você nesses 6 meses. Mas eu gostaria de saber se esse tratamento que a gente vai fazer é vitalício. Vitalício como? Me explica melhor o seu entendimento de vitalício. Assim, esse... Enquanto um de nós viver, é isso? Oi? Enquanto um de nós viver, quem morrer primeiro não vai mais? Não, nunca mais comer glúten, nunca mais, vamos supor, tomar uma bebida assim, um vinho, Depende. Ou uma cerveja. Olha só, em relação ao glúten, por exemplo, essa pergunta sua é muito boa. Em relação ao glúten, tem 2 situações. Tem pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten que, assim, em qualquer tempo, sempre que usar o glúten, vai ter problema. Felizmente, essas pessoas são raras. Mas existe um segundo grupo de pessoas que tem problema com glúten por causa da grande quantidade de glúten. Isso não é porque come muito, não. É porque nos últimos 50 anos houve uma modificação genética no trigo de forma a aumentar a produtividade. E essa modificação genética que acontece na maioria dos locais, ela aumentou a concentração de glúten no trigo em quase 500%. Então, muitas vezes, você tem uma alta concentração de glúten. Nesse caso, quando você diminui por um tempo, você trata essas alterações, depois a sua resistência ao glúten é maior.
Então, tem muitas pessoas que voltam a comer glúten e não têm maiores problemas. Então, não necessariamente é a vida inteira. Agora, o estilo de vida que a gente adota, a preferência é que seja a vida inteira. Assim, isso que eu gostaria de saber. Né? Por quê? Por que que a gente demora 6 meses para implementar isso? Porque você vai implementando aos poucos, vai mudando, vai descobrindo, vai experimentando, fala assim, tá, dá para viver assim. Por exemplo, é ideal que você faça atividade física. Mas você vai fazer atividade física 6 meses, vai parar e vai ficar tudo certo? Não. O ideal é que você faça a vida inteira. Mas a alimentação é um pouco mais flexível nesse sentido, Alexandre. Então, assim, desde que você siga alguns princípios básicos, você consegue manter a vida inteira, né? E é esses princípios básicos que a gente quer mostrar. Entendi. Gente, sejam muito bem-vindos na próxima também. Eu quero me despedir de vocês. Preencham um formulário, lá a gente consegue ter respostas para vocês, mesmo quem não vai participar da mentoria, não tem problema, preencha o formulário. E a ideia é que a gente continue falando de outros assuntos. Dona Yolanda, quer falar alguma coisa? Dona Yolanda, está sem som. Consegue ativar seu som? Seu microfone está desativado e não dá para saber. Acho que não conseguiu. Gostaria de responder a sua pergunta, mas seu microfone está desativado. Então, eu vou aguardar vocês na próxima e entrem para a mentoria quem puder, tá? Quem não puder, continue acompanhando os assuntos. É muito importante que você preste atenção na sua saúde. E o nosso foco é justamente te dar uma nova visão daquilo que você considera como saúde e como é que você leva a sua saúde. Então, um abraço a todos, preencha o formulário e até a próxima.